Olá, pessoal. O meu nome é Cristina Lorico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui para vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula. Eu vou passar a medida para vocês, aqui a partir da costura até a costura deste lado, 37 centímetros. A lateral e a base, 8 centímetros e meio. E daqui até a costura, 35 centímetros. Para esta bolsa, eu vou utilizar 5 peças de couro. Atrás, a frente da bolsa, a base e as laterais. O fundo da bolsa, ela tem 33 centímetros por 6 centímetros. 5 furos e aqui no meio 32 furos. As laterais têm 27 centímetros por 6 centímetros. Aqui eu tenho 26 furos e aqui 5 furos. E a parte da frente e a parte de trás, 33 centímetros por 27. Aqui eu tenho 26 furos e nesta parte aqui 32 furos. Um novelo do fio Glow. Este fio, ele é de poliéster com lurex. É um fio de 5 milímetros. Este novelo vem 200 metros. E a cor dele é a 397 Safira. Uma agulha de crochê número 6, uma agulha de crochê número 3,5, uma agulha de tapeçaria número 13, uma tesoura, marcadores e um par de alças de couro pequena. Vou trabalhar com a agulha 3,5. Vou dar um nozinho no fio. Vou aqui no canto. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo lugar. E agora vamos com um ponto baixo em cada furo. E quando chegar aqui, no último buraquinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no canto, eu fiz 3 pontos baixos no mesmo lugar. Em cada buraquinho, eu fiz um ponto baixo. Deste lado, nós vamos fazer um ponto baixo em cada buraquinho. E aqui no último buraquinho, 3 pontos baixos no mesmo lugar. Nos 4 cantos, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. E nestes furos, um ponto baixo em cada furo. Olha como ficou esta carreira de pontos baixos. No final da carreira, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos trocar a agulha. Uma correntinha ou um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar nesta argolinha do ponto baixo, nesta argolinha de trás e mais esta outra argolinha. Então, vou entrar aqui no ponto baixo do meio dos 3, vou pegar as 2 argolinhas, vou fazer um ponto baixo, 2, 3 pontos baixos no mesmo lugar.
Vou entrar no próximo ponto baixo, pegando as duas argolinhas. Esta argolinha aqui de trás do ponto baixo, mais esta outra argolinha. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo, vou pegar na argolinha de trás, mais esta outra argolinha aqui. Vou fazer um ponto baixo. Vou pegar na argolinha de trás, mais a argolinha, esta argolinha aqui. Um ponto baixo. E nós vamos com pontos baixos até chegar aqui no meio dos 3 pontos baixos. Neste ponto baixo do meio, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Olha como ficou esta carreira. Então, aqui nos 4 cantos, no meio dos 3 pontos baixos, eu fiz 3 pontos baixos. E nos demais, eu fiz um ponto baixo em cada ponto baixo. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo, vou puxar o fio. Vou entrar aqui onde saiu este fio, pegando essa argolinha e a de trás, e vou fazer o acabamento. Olha como ficou. Este fio, nós vamos aqui atrás, vamos dar um nozinho. E agora, este fio, nós vamos esconder ele aqui entre os pontos. E depois, vocês podem queimar a pontinha. E olha como ficou o acabamento. E agora, nós vamos fazer estes pontos nestas outras peças. Nas 4 peças. Olha como ficaram as peças. E agora, nós vamos montar. Então, vamos ter aqui a parte de trás, vamos virar a parte da frente, esta parte maior embaixo e aqui as laterais. Vamos costurar esta parte aqui e depois nós vamos costurar a parte de trás. Vou cortar o fio 4 vezes o tamanho da costura. 2, 3, 4 vezes. Nós vamos começar a costura neste ponto baixo do meio, onde eu fiz os 3 pontos baixos no mesmo lugar. Nós vamos trabalhar com esta argolinha de trás do ponto baixo e mais esta outra argolinha aqui. Deste outro lado aqui também, nós vamos começar no meio dos 3 pontos baixos aqui do canto. Nós vamos pegar também esta argolinha de trás e mais esta outra argolinha aqui do ponto baixo. Vou pegar esta argolinha de trás, mais a argolinha do ponto baixo. Deste outro lado também. Vou pegar esta argolinha de trás, mais esta outra argolinha. Vou dar 2 nozinhos. 1, 2.
Colocar o nozinho para dentro. Vou aqui no segundo ponto baixo, vou pegar a argolinha de trás, mais esta outra argolinha. Esta argolinha de trás, mais esta outra argolinha. Argolinha de trás, mais outra argolinha. Argolinha de trás, mais esta outra argolinha. E nós vamos com esta costura até chegar aqui. Cheguei aqui no canto, deste lado eu estou no ponto baixo do meio, vou entrar no ponto baixo do meio deste lado. Agora, nós vamos emendar esta parte aqui e depois aqui. Vou entrar aqui no ponto baixo do meio dos três. Volto aqui no mesmo lugar, onde eu tenho o ponto baixo no meio dos três, e vou aqui no segundo ponto baixo. Próximo ponto baixo com o próximo ponto baixo. E vamos com esta costura até chegar aqui. Aqui no final da carreira, estou aqui no ponto baixo do meio e vou entrar aqui no ponto baixo do meio. Vamos virar. Aqui eu vou entrar, vou fazer um nozinho. E aqui onde eu tenho a costura, olha, eu vou caminhar com este fio até chegar aqui. Aqui nós costuramos a lateral e agora nós vamos costurar a parte de baixo. Vou entrar aqui no ponto baixo do meio, deste lado aqui. Com o ponto baixo do meio deste outro lado. Vou no próximo ponto baixo pegando as duas argolinhas. Próximo ponto baixo com o próximo ponto baixo. E nós vamos com esta costura até chegar aqui. Olha como ficou esta costura. E agora, nós vamos costurar essa outra lateral. Vamos costurar esta parte e depois esta outra parte aqui. Aqui eu tô no ponto baixo do meio deste lado, vou aqui no ponto baixo do meio.
Aqui, vou pegar no ponto baixo do meio. Volto deste lado no ponto baixo do meio e aqui no primeiro ponto baixo. E nós vamos com esta costura até chegar aqui. No final da carreira, eu estou aqui no ponto baixo do meio. Vou entrar no ponto baixo do meio deste outro lado. Aqui atrás, nós vamos dar um nozinho. Vou entrar aqui. E vou dar um nozinho nele. E agora, vamos caminhar com este fio na costura até chegar aqui. Cheguei aqui no final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo do meio. Com o ponto baixo do meio deste lado. Vou aqui no próximo ponto baixo. Com o ponto baixo deste lado. E nós vamos com essa costura até o final da carreira. No final da carreira, estou aqui no ponto baixo do meio, vou entrar no ponto baixo do meio deste lado. Vamos virar. Vamos entrar aqui. E vamos dar um nozinho. Este fio, nós vamos esconder ele aqui entre os pontos. E depois, vocês podem queimar a pontinha. Olha como ficou a costura. Olha como ficou a bolsa. E agora, nós vamos costurar esta outra parte aqui. Nós vamos começar a costura aqui na parte de cima. Toda esta lateral, nós vamos costurar. E aqui. E aqui vai ficar aberto. Nós vamos cortar o fio 3 vezes o tamanho da costura. Nós vamos começar a costura no meio dos 3 pontos baixos. Deste outro lado também, no meio dos 3 pontos baixos. Pegando nesta argolinha de trás, mais esta outra argolinha aqui. Nós vamos costurar até chegar aqui no final da carreira. Vamos entrar aqui. E deste outro lado, pegando nas 2 argolinhas de trás. Vamos tirar o marcador. E vamos dar 2 nozinhos. Um, 2. E nós vamos fazer a mesma costura que nós fizemos deste outro lado. Pegando as 2 argolinhas com as 2 argolinhas deste outro lado. E nós vamos com esta costura até o final da carreira. Quando chegar aqui no canto, aqui eu estou no primeiro ponto baixo dos 3 pontos baixos, vou entrar aqui. Vou no ponto baixo do meio.
aqui do ponto baixo do meio, eu vou deste outro lado no ponto baixo do meio. E aqui vou no primeiro ponto baixo dos 3 aqui do canto. Próximo ponto baixo com o próximo ponto baixo. E nós vamos com esta costura até o final da bolsa. Deste lado, eu estou no primeiro ponto baixo dos 3, vou aqui no ponto baixo do meio dos 3. Deste outro lado, aqui, vou no ponto baixo do meio. Venho deste outro lado no ponto baixo do meio. E deste outro lado no primeiro ponto baixo dos 3. E agora, nós vamos com esta costura até o final da carreira. No final da carreira, aqui deste lado, eu estou no primeiro ponto baixo dos 3, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo dos 3. Volto deste outro lado no ponto baixo do meio. E aqui eu encerro no ponto baixo do meio deste lado. E aqui atrás, nós vamos dar um nozinho. E depois, este fio, vocês vão esconder ele entre os pontos. E aqui nós vamos esconder ele. E olha como ficou a costura. Aqui na parte de cima da bolsa, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vamos começar este primeiro ponto baixo, olha, aqui no meio desses 3 pontos baixos que nós fizemos no canto. Então, o meio dele, nós vamos começar ele aqui. Vamos trabalhar esta argolinha de trás do ponto baixo, mais esta outra argolinha. Vou dar um nozinho no fio. Vou entrar aqui pegando estas 2 argolinhas. Vou fazer um ponto baixo. Vou pegar esta argolinha de trás, mais esta outra argolinha, um ponto baixo. Argolinha de trás, mais a outra argolinha, um ponto baixo. E nós vamos com pontos baixos até o final da carreira. Quando chegar aqui na costura, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto baixo dos 3, um ponto baixo no ponto baixo do meio, um ponto baixo na costura, um ponto baixo no meio desses 3 pontos baixos do canto e um ponto baixo no primeiro ponto baixo dos 3. Aqui vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo e nós vamos repetir estes pontos nas emendas.
Olha como ficou esta carreira. E agora nós vamos marcar aqui, colocar os marcadores, onde nós vamos fazer o ponto puff. Aqui eu tenho os 3 pontos baixos do canto. Vou contar 1, 2, 3 pontos baixos, coloquei o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto baixo, outro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9º ponto baixo, outro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto baixo, o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, um marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, um marcador. Este marcador, nós estamos agora na parte de trás da bolsa. Olha, ele caiu no mesmo lugar que na frente. Aqui, olha, 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui, olha, eu coloquei o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto baixo, marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 9º ponto baixo, o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto baixo, o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, o outro marcador. Tá? Então, onde tem esses marcadores, nós vamos fazer o ponto puff. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto no ponto baixo seguinte. Uma correntinha. Vou pular 1, 2 pontos baixos. No 3º ponto baixo, meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto 3 vezes no mesmo lugar. Dou a laçada, tiro tudo. Uma correntinha. Vamos tirar o marcador aqui. Vou aqui no mesmo lugar, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto 3 vezes. Dou a laçada, tiro tudo. Uma correntinha, vou pular 1, 2 pontos baixos. No 3º ponto baixo, um ponto alto. Outro ponto alto e mais um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto baixo. Olha como ele está ficando. Vou pular 2 pontos baixos. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou pular 2 pontos baixos. Aqui no marcador, vou fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma correntinha. Vou no mesmo lugar, vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2, 3 meio pontos altos, dou a laçada, tiro tudo. Uma correntinha. Vou pular 1, 2 pontos baixos. No 3º ponto baixo, um ponto alto. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos. Uma correntinha, vou pular 2 pontos baixos e aqui no marcador vamos fazer 3 meio pontos altos.
Dou a laçada, faço uma correntinha. Volto aqui no mesmo lugar e nós vamos fazer 3 meio pontos altos. 2, 3 meio pontos altos, dou a laçada, tiro tudo, uma correntinha. Vou pular 1, 2 pontos baixos e aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até chegar neste ponto puff e aqui nós vamos fazer 6 pontos altos. Aqui eu fiz o outro ponto puff, olha, 1, 2, 3 pontos baixos nessa direção, eu fiz o ponto puff, caiu na mesma direção que este ponto puff. 1, 2, 3 pontos baixos nessa direção, eu fiz o ponto puff. Uma correntinha, vou pular 1, 2 pontos baixos e agora nós vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Uma correntinha. E aqui onde eu tenho o marcador, nós vamos fazer o ponto puff. Vamos tirar aqui o marcador. Este ponto puff, ele vai cair, olha, aqui eu tenho o canto, 3 pontos baixos e o canto. Este ponto puff vai cair aqui, olha, no meio destes 3 pontos baixos. Então, vamos fazer 3 meio pontos altos. 2, 3. Dou a laçada, tiro tudo, uma correntinha. E agora vamos fazer 3 meio pontos altos. 2, 3. Dou a laçada, tiro tudo, uma correntinha. Vou pular 1, 2 pontos baixos. E agora vamos fazer 6 pontos altos. E onde eu tenho os marcadores, nós vamos fazer o ponto puff. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, olha, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, igual que eu fiz aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo, uma correntinha ou um ponto baixo no próximo ponto alto, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto puff, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto puff, um ponto baixo na correntinha. Aqui eu tenho 3 pontos altos, um ponto baixo em cada ponto alto. 3 pontos baixos, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto puff, um ponto baixo na correntinha, um ponto baixo no ponto puff, um ponto baixo na correntinha. E agora, aqui eu tenho 4 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto alto. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo, vou passar este fio, vou puxar o fio, vou entrar aqui e aqui e vou fazer o ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixo no próximo ponto baixo. Nós vamos fazer esta carreira de pontos baixos e depois mais uma carreira. Nós teremos 3 carreiras de pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3 carreiras de pontos baixos. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo
Vou entrar aqui onde saiu este fio, pegando esta argolinha e a argolinha de trás, e vou fazer o acabamento. Olha como ficou. E este fio, nós vamos aqui atrás dar um nozinho nele. E depois, este fio, vocês podem esconder ele aqui entre os pontos e depois queimar a ponta. Olha como ficou. Olha como ficou a parte de cima. E aqui eu coloquei um marcador que nós vamos colocar a alça. Eu tenho ponto puff aqui, tenho 3 pontos altos. É aqui que eu vou colocar a alça. Deste outro lado também, eu tenho 3 pontos altos. Nesta direção do primeiro e do terceiro ponto alto, eu coloquei o marcador. E nós vamos colocar a alça aqui e aqui. Vamos encaixar o rebite aqui no buraquinho. Ó, esse que tem esta pontinha de um lado e este outro, que é menorzinho, deste lado aqui. Vou aqui no meio dos 2 marcadores, aqui na segunda carreira do ponto baixo e aqui no ponto alto. Colocar a alça aqui. E nós vamos encaixar estas 2 partes aqui do rebite. Aqui e aqui. Depois, vocês vão pegar o balancinho e apertar. Se você não tiver o balancinho, você pode pegar um martelo, colocar um paninho aqui para não danificar a ferragem e bater nele. E nesta outra parte, nós vamos aqui no meio dos 2 marcadores. Vamos colocar essa outra parte da alça. E vamos encaixar. Olha como ficou. E agora, nós vamos colocar a alça na parte de trás. Olha como ficaram as alças. Olha como ficou a bolsa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.